Seja bem-vindo ao podcast Bora Falar. Eu sou Silvia Spolidoro e você já sabe. Aqui você vê um bom papo depois de assistir um filme ou uma série. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Será? Será não. É. Hoje a gente vai falar sobre um filme que impactou o Brasil. Bilheteria, uma música que eu acabei de cantar pra vocês aí, não me leve a mal, o YouTube não tem direitos autorais, mas foi só um pedacinho. Xuxa, eu te amo. Também Michael Sullivan e Paulo Massadas, amo vocês, os autores dessa música Lua de Cristal. E é sobre isso, eu começo te provocando. Tudo pode ser, se quiser será? Hein? Você vai me responder isso aí. Essa frase virou hino de uma geração inteira. Nos anos 90, um filme estrelado por Xuxa levou quase 5 milhões de pessoas ao cinema. 1990, pensa isso, nos anos 90. Se tornando o maior sucesso de bilheteria do Brasil naquela década. Mas o que existe por trás desse fenômeno? Hoje, a gente vai revisitar Lua de Cristal, um filme que mistura contos de fadas, música e cultura pop brasileira. A gente vai falar sobre sonhos, objetivos e nunca desistir do que a gente deseja. Eu recebo o Taquito, ator, modelo, produtor cultural, apresentador e... Bora falar? Seja bem-vindo, Taquito. Tudo bem com você? Tudo bem com você, como você tá? Tudo jóia. Falando de Lua de Cristal, como é que fica mal? Não tem como ficar. Não tem como ficar mal com Lua de Cristal, já é uma né? energia, olha que coisa mais maravilhosa, gente. Olha... Aqui, ele trouxe em VHS. Quem não sabe, gente, eu vou apresentar para vocês. Isso aqui é uma fita de VHS que no século passado se usava muito, aliás, retrasado se usava muito. Eu, inclusive, trabalhei muito em televisão usando, na verdade, era Super VHS, que tinha mais qualidade para TV, mas olha que coisa linda. E depois veio o DVD. E depois saiu o DVD também, acho que foi nos anos 2000. Olha isso. Que saiu, relançaram o filme em DVD. DVD. E eu ganhei de presente um tempo atrás, porque eu sou um colecionador da Xuxa também. Então, acabei ganhando esse VHS, mas não foi na época. Esse VHS eu também ganhei, porque um amigo meu achou em casa, mexendo nas coisas dele. E te deu na hora, e correndo, na hora que né? viu, falou, caraca, cara do Taquito. Vou dar pro Aí me deu de presente e eu falei, caraca, pra mim achar um VHS do Lua de Cristal, impossível, né? E o DVD eu ganhei também, junto com o Super Xuxa, contra o Baixo Astral, que agora também vai ser... Foi remasterizado e vai ser lançado. A gente tem no ar em abril, mas em março teve, inclusive, a exibição no cinema Botafogo, Net Botafogo, exatamente. né? Eu vi no jornal isso. E ele também tá disponível no YouTube, no Claro TV. No Globoplay também. No Globoplay também. O Globoplay tá disponível pra você assistir em casa. Então não tem desculpa, você pode assistir Lua de Cristal, viu? Xuxa, ó, um grande abraço pra Xuxa. Beijão, te amamos, como a Silvia falou. Quem não ama a Xuxa? Gente, nessa época, Sérgio Malandro, que inclusive tem um podcast maravilhoso... Galã, Sérgio Malandro Galã. Príncipe. Príncipe. É o príncipe tá da Xuxa. Tudo pode ser. Gente, basta acreditar. Só basta acreditar, né? Porque depois dessa pode acontecer qualquer coisa. Então, minha gente, a nossa dica de filme, como a gente acabou de falar, é Lua de Cristal. A direção é da Tezuka Yamazaki. No elenco tem Xuxa, Letícia Spiller, Julia Lemetz, o nosso querido príncipe, o Malandro. E a sinopse do filme é Maria da Graça, Xuxa Meneghel, não tô falando do Tô de Graça não, tá, Rodrigo Santana? Tô brincando. Chega à cidade grande para morar com sua tia Zuleika e seus primos Mauricinho e Cidinha. O trio vive atormentando sua vida, fazendo ela trabalhar incansavelmente na casa que moram. A lá Cinderela. Em meio aos problemas que tem em casa, Maria da Graça conhece Duda, sua vizinha, e Bob, que é o Sérgio Malandro, um jovem desajeitado, e se tornam seus amigos. Bob consegue um emprego para Maria da Graça, que pode, então, realizar seu grande sonho, ter aulas de canto. Olha que coisa mais bonita, né? Que sonho mesmo. E eu começo te perguntando, Taquito, por que você escolheu este filme? Então, essa pergunta, gente, é bem difícil pra falar, né? Na verdade, o Lua de Cristal, eu acho que não só pra mim, como pra muita gente, ele é uma representação da vida, principalmente de um artista, que vem de fora do Rio de Janeiro, né? Porque é a história de uma menina que sai do interior pra vir pro Rio de Janeiro com o sonho de ser cantora.
e passa um monte de perrengue. Então, foi literalmente, não no sentido literário, mas no sentido realmente da ficção para a vida, foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei no Rio de Janeiro, isso há 10 anos atrás, porque eu não sou do Rio, né? Minha família é carioca, tem uma base carioca, mas eu nasci em Brasília. E meu sonho era ser ator. Ator profissional, de aparecer na TV, Antigamente não tinha podcast, gente. Então, não tinha sonho de podcast. Mas era televisão, cinema, né? Rádio e principalmente no teatro. Então, eu tive essa migração de Brasília para o Rio e tive que ser garçom para pagar o teatro. Eu tive uma ajuda da família também na época, porque eu fiz a Cal. Mas quando eu fazia a Cal, eu também fazia teatro por fora da Cal. Então, eu pagava esses cursos através do meu trabalho. Então, fui garçom, fui lojista. E era muito igual ao filme, porque ela foi garçonete, ela foi lojista, ela foi não sei o quê, ela foi nananã, para pagar as aulas de canto. Então, a escolha desse filme foi literalmente a representação da minha vida também no Rio de Janeiro. Como a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? Como as pessoas falam. Então, essa foi minha escolha, e pelo fato dessa perseverança, né? Que no final a estrela que surge, né? Que ela canta no filme ali, é como se fosse ali, ela conseguiu chegar onde ela sonhava, depois de tantos obstáculos. Então, por isso que esse filme eu falo que é minha autobiografia. E de muita gente, né? Porque ele gente. ele causa um reconhecimento, um espelhamento de todo mundo, na verdade, né? De todo artista, como você disse. Do artista que tem que lutar, batalhar para pagar seus boletos, para poder ser reconhecido, que muitas vezes leva não. Outro dia eu estava vendo na internet, uma amiga minha me mandou, a Gisele Bündchen recebeu 42 nãos. Foram 42 não. 42 não. Imagina se ela tivesse desistido no segundo ou no terceiro. Não estou nem falando do primeiro, né? Então, é a gente também acreditar na estrela que a gente tem. Porque todos nós temos uma estrela, isso é fato. A gente tem que entender o nosso propósito, a gente tem que se alinhar com o nosso propósito. Muitas vezes a gente consegue entender também a nossa vocação, que é o chamado, junto com o propósito, é um chamado, e não desistir e saber, eu vou conseguir aquilo, pode demorar, mas eu vou chegar lá, porque devagar também se chega. Exatamente, não é você isso? falou tudo. Lua de Cristal foi um fenômeno de público. Para você, o que explica esse sucesso gigantesco do filme na época? Eu acho que, por ser uma história que primeiramente, você era a Xuxa, né? Ela era o maior fenômeno fenômeno da cultura brasileira. Da cultura brasileira, e sim. daquela época só Sim. existia ela fazendo aquilo tudo, né, acontecer. E também, acho que eu vi uma reportagem, né? Porque eu também ontem fui assistir o filme de novo para ver, para relembrar também Sim. algumas cenas que eu não lembrava e tal. E eu vi um dos documentários que os fãs fizeram, que muita gente ia assistir o filme, saía chorando e voltava depois para assistir 2 vezes com a sobrinha, com o primo, com não sei quem, porque o filme impactava demais. Porque tirava a Xuxa daquela coisa da rainha, do momento, da época, daquela coisa que, né, da multidão que ela levava. Colocava ela num lugar como a gente. De vamos lavar a louça. Tipo, ninguém nunca viu a Xuxa lavando a louça. No filme você vê ela arrumando a casa, limpando o chão, pegando no pano de chão. É a gata borralheira, né? A gata borralheira. Então, eu acho que isso impactou muito as pessoas de ver ela num lugar que, tipo assim, não, ela não é uma boneca, ela não é uma coisa, ela é gente, como a gente. E a verdade do filme, né? Como eu te falei, acho que o filme leva uma ficção, né? Como você falou, que é a Cinderela, né? Com uma Cinderela nova da época ali, né? Da década. Mas que mostra uma realidade que é uma realidade que acontece. Então, eu acho que foi isso. Eles souberam usar a imagem da Xuxa com a imagem da fantasia, colocando uma realidade que muitas pessoas passam todos os dias, até hoje, com sonhos de ser artista. Com certeza. Você lembra quando você assistiu o filme? Onde foi, por que foi, como foi, de que jeito foi, como você saiu depois de ter assistido? Eu lembro. Deve ter sido cinema, né? Não, então, eu não cheguei a ir nos cinemas, porque quando o filme lançou, eu tinha 1 ano de idade. Ah, tá. Desculpa, gente, ele é jovem. Então, eu não cheguei a ver nos cinemas, eu cheguei a assistir na sessão da tarde.
Depois, mas assim, ó, foi nos anos 90, né? Foi tipo 96, eu acho, que eu assisti quando foi na sessão da tarde. Porque eu lembro que o Brasil, na verdade eu não lembro, né? Eu lembro que depois de um tempo, eu não lembro de ir no cinema até 99. Porque eu lembro que a Ancine passava por o Brasil passava por Sim, uma sim, situação. a gente teve uma problemática péssima. Acabaram com o cinema O nacional. cinema, então ninguém mais estava fazendo filme. Então Não. eu lembro voltando, eu lembro de indo assistir de novo Xuxa Requebra em 99. Então tudo pra mim era a sessão da tarde. Aham. Então eu assisti na sessão da tarde por ser muito fã, porque eu vi, as minhas primas eram muito mais velhas, meus primos mais velhos, que pegaram o show da Xuxa e tal. Então já tinha essa essência da Xuxa ali envolvida, então eu era muito fã. E quando eu vi pela primeira vez ela cantando ali com as paquitas e tal, aquela coisa acontecendo, eu falei, eu quero ser igual. Eu quero estar em cima do palco. Então ali eu me via muito, tipo, de querer fazer o que ela estava fazendo. Eu quero cantar, tá no cinema, tá na TV. Então ali, já com 4 anos de idade, quando eu olhei ela, eu já falei assim pra minha família, eu quero ser igual, eu quero morar na televisão. Porque eu achava que o apresentador, o artista, morava dentro da TV, né? Então eu falava, eu quero morar lá dentro, que nem ela, o que que faz? Então a primeira vez que eu assisti o filme foi quando eu olhei e falei, eu quero ser igual, eu quero ser artista também, eu quero fazer o que ela faz. Mas não sabia o que que se fazia para ser, mas eu queria ser ali, eu queria estar ali naquele movimento. E é exatamente isso, né? Você vê relatos de muitas pessoas que falam isso. Poxa, eu queria morar na televisão. Eu queria entrar naquela caixa mágica. Aham. Até hoje a televisão é mágica, naquela época, então, põe na sua época. Na minha época, poxa, imagina só. O público infantil era o único alvo? Ou você acha que os adultos também entraram nessa onda na época do filme? Eu acho que foi a família inteira, né? A sua família inteira ficou louca família também. Inteira. Porque era legal, porque, tipo assim, tinha a Xuxa pelo lado da criança, tinha as paquitas pelo lado dos jovens, e os paquitos ali, que pegava Sim. a adolescência da galera que tava assistindo. Cheia de hormônio, a galerinha cheia de hormônio. Né? Queria pegar Paquita, uns queriam pegar Paquito, uns queriam pegar os dois. Paquito se pegava também. Exatamente. Vivam os hormônios. E tinha também... E pegava... essa coisa muito dos meninos irem ao cinema por causa do Sérgio Malandro. Porque ele levava o público dos meninos pra ir assistir por causa dele. A Xuxa, as crianças, e as paquitas dos paquitos, essa parte da adolescência da galera, que quando ela vai pra escola de canto, faz aquele grupo, né, que ela é aceita no grupo deles ali. Então, pegou a família inteira o filme, né? É um filme de gerações, que vai passando para geração em geração, geração em geração. Com certeza, com certeza. Eu quero te perguntar, todo mundo tem uma lua de cristal na vida. Qual foi o momento em que você decidiu correr atrás do seu sonho? E eu pergunto para você, qual foi o momento que deu aquele clique? Você falou, poxa, eu quero morar dentro da televisão. Eu quero fazer o que a Xuxa faz, eu quero ser igual a Xuxa. Qual foi o momento real que você falou, agora é possível se eu fizer isso e isso? Qual foi o seu plano? Meu plano é... Na verdade, eu já vim de uma família de músicos, né? Minha família já era artista. Meu avô... Ele era carioca, militar, e ele fazia parte da nossa escola maravilhosa, que é a Portela. Então, ele conheceu a minha avó, ele cantava nos barzinhos, violão e tal, e foram para Brasília e ensinou. Meus primos, quase todos, hoje são artistas. Então, eu já vim de uma família artista. Que legal, que privilégio, hein? Que privilégio, né? Sim. Então, eu fui criado já com a música dentro de casa, de ver meus primos sempre tocando e tal, né? Pandeiro, samba, e depois um primo meu foi pro reggae. Então, eu já vim com essa verdade artística ali dentro da família. Então, com 8 anos de idade, eu comecei a dançar. Eu virei bailarino, comecei a dançar na igreja. E depois da igreja, com 10 anos, eu fui para um grupo de dança que se chamava Pelinski, existe até hoje lá o grupo Pelinski de dança em Brasília, que aí virou uma ONG hoje em dia, então assim, é super legal a história do Pelinski. Mas aí, quando eu conheci o Pelinski, foi quando realmente eu comecei a fazer shows com bailarino, e era um grupo de danças folclóricas, danças brasileiras folclóricas, e a gente dançava muito boi bumbá, lá da Amazonas. Então, Garantido Caprichoso, né? Então, a gente se fantasiava com as fantasias e aquilo me encantava, se fantasiar e tudo. Então, ali foi meu start é isso que eu gosto de fazer. Mas eu achava que não...
como eu era uma criança virando adolescente, eu não sabia como aquilo poderia ser uma profissão. Porque quando, com os 17 anos, 15 anos eu fui fazer teatro, foi quando eu vi que meu professor era um professor de teatro. Então, ele tinha uma profissão, ele era um professor de teatro. E o professor de teatro, eu vi que ele era ator também, né? Então, eu falei, então eu posso ser ator e um professor de teatro, como eu posso ser um professor de dança? Aí eu comecei a ficar com isso na cabeça até com 18 anos, 19 anos. Eu falei, cara, eu vou pro Rio de Janeiro. Quero ir pro Rio de Janeiro, quero ir pro Rio de Janeiro. Eu já tinha isso na cabeça desde criança que eu queria morar no Rio de Janeiro, porque eu via as novelas das Helenas da vida. Ah, quem não veio pro Rio de Janeiro pensando em Manuel Carlos, no Leblon, Manuel Carlos. né? Então, eu lembro que eu sempre falava, e minha avó falava, desenha tudo que você quiser. Pra você, um dia, você olhar e você falar que conseguiu. E eu desenhava Globo, desenhava o Cristo Redentor, desenhava a Xuxa, que um dia eu ia conhecer, trabalhar junto, não sei o quê. E até que foi com 20 anos, eu falei, eu vou pro Rio e eu quero ir pro Rio de qualquer jeito. E a minha família falou, então você vai pro Rio. Então, a gente vai te alavancar para ir pro Rio, te ajudar a estudar, mas aí, se você não der certo, você volta e depois tenta de novo, mas você não vai se frustrar ficando aqui em Brasília sem tentar lá. Eu nunca mais voltei. Ah, então deu certo, Então, obviamente. deu certo. Que coisa boa, né? Muito bom. A personagem da Xuxa, né, a Maria da Graça, representa o sonho da juventude na época, né? E, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, o sonho não envelhece. Ele continua aí. Quantas pessoas querem hoje, estão vendo a gente ou do interior, ou de um lugar que não é Rio, São Paulo, esse eixo aonde acontecem mais produções, né? E querem fazer a mesma coisa que Maria da Graça fez e que Taquito fez. E que, de uma certa maneira, eu também fiz. Porque eu sou de Minas, eu sou de Uberlândia. Trabalhava com televisão lá em Uberlândia, mas a dramaturgia surgiu na minha vida e eu descobri que era possível isso também como você. Tive um estalo depois de um trabalho e vim parar no Rio de Janeiro. E cá estou há mais de 20... vai fazer 20 anos. Fez 20 anos agora, em 2026, que eu estou aqui há 20 anos. E vim trabalhar. Então, é isso. A gente tem que acreditar no nosso sonho, mas a gente também tem que projetar isso. Exatamente. Não adianta ficar só no ilusão. Na ilusão. Eu estou aqui vestindo beach tênis à praia do Brasil. Estou vestindo essa blusa hoje, porque quem me acompanha no podcast já sabe. Quem não acompanha vai descobrir agora. Esse é um dos documentários que eu fiz. Eu sou jornalista, sou cineasta e documentarista. Amo documentário, mas também a gente sabe a questão de produção no Brasil. A gente conseguir levantar o orçamento para poder fazer ficção é muito difícil. Tenho N projetos, bons projetos aí, louca para ter captação e para botar, para realizar. Ainda não consegui, mas tudo bem, tá tudo certo. Sou feliz com a minha carreira como documentarista. E eu vim com essa camisa porque eu vi sua camisa exatamente de Lua de Cristal. E tem tudo a ver. Eu também imaginei um dia, eu sonhei um dia, eu projetei, eu vim, corri atrás, consegui um trabalho aqui na época na Globo, trabalhei lá, tive um aprendizado. Eu te digo que lá eu fiz mestrado e doutorado recebendo, porque o que eu aprendi... Só que a área que eu exercia não me permitia criar. Aí eu comecei a me frustrar porque eu queria ir para a área de criação. Tentei e não consegui. Quem sabe um dia, não sei, tô aí, tá, gente? E aí, fora da Globo, consegui criar uma carreira de criadora em todos os aspectos e realizadora também. Então, eu te falo que o seu plano foi cumprido. O que você espera além? Porque eu sei que você ainda não chegou onde você quer. Aonde essa lua de cristal vai te levar? Assim, eu tenho muitos planos ainda pela frente para fazer, mas é engraçado porque quando a gente está nesse caminho, e ele é muito árduo, né? Porque uma hora a gente está muito bem, do nada a gente não tem mais nenhum tipo de trabalho para fazer. E o boleto chegando. E a gente tem que voltar de novo vamos voltar ali naquele outro lugar ali que não é minha área, mas a gente tem que voltar só para pagar o boleto. Mas eu digo que eu realizei muitos sonhos. Eu digo que 60% já dos meus sonhos já foram realizados. Inclusive no método de como produção, como apresentador, que era uma coisa que eu não era, sonhava em ser apresentador. E o Daniel Arcângelo, do Rio Web Fest. Maravilhoso. Dani, ó,
Coraçãozinho pra você. Dani, te amamos. Inclusive, nós se conhecemos lá, né? No Exatamente, festival. no Rio Web Fest de com- 2025. Com Bora Falar. Com Bora Falar. Eu concorri como melhor apresentadora de Melhor videocast. apresentadora de Espero videocast. este ano estar novamente na sua seleção, viu, Daniel e Leandro, né? Exatamente. Por favor, o Dani e o tá? Leandro, inclusive, já até saiu as inscrições, viu? Pra poder escrever o projeto bom novamente. saber, vou Então, escrever novamente. Dá uma olhadinha. Então, assim, foi acontecendo... Teve um tempo para acontecer tudo também, nada foi muito rápido. Quando era muito rápido, acabava muito rápido. Quando dava um tempo para me aprender e depois acontecia, aquilo ficava mais fixado para mim. Então foi acontecendo. Então de ator, de bailarino, fui virando. Fui ser ator, depois do ator eu fui virar produtor, e do produtor veio a oportunidade de virar apresentador. Então foi toda uma escadinha que eu fui aprendendo conforme o tempo foi passando. Então, eu tenho uma vontade enorme de um dia ter um programa na televisão mesmo, assim, com um estúdio muito legal, com meu nome ali brilhando. De continuar fazendo cinema, mas agora cinema com meu nome. Tipo, tá aqui, tem alguma coisa... Lua de Cristal 2, aqui. Fica a dica. Fica a dica. Então, assim... A gente tem muitos projetos, né? E nesse meio caminho que a gente vai conhecendo, fazendo network, vai aparecendo outros projetos. Um exemplo, eu não tinha nunca sonhado em fazer um podcast na vida, né? Era uma coisa que nunca passava na minha cabeça, porque eu sempre vim do teatro, televisão e cinema. E o podcast também não é dos anos 90, veio agora, né? Essa explosão de podcasts, videocasts. Então, conheci o Alex no Rio Web Fest do ano retrasado, e ele viu, gostou da maneira que eu apresentava e me deu um podcast de presente. Olha que foi, inclusive, a primeira temporada. Então, depois que eu fiz a primeira temporada, eu já falei, agora eu quero ter várias temporadas. Então, o sonho meio que já abrangiu, expandiu para um outro lugar também, como apresentador. E em um lugar que não existia antigamente, que agora é novo, que é legal, que está acontecendo, que é o podcast, né? Antigamente o podcast... Na verdade, as coisas, elas são cíclicas, tudo. Antigamente, o podcast, que hoje a gente chama de podcast, videocast, até porque a gente está sendo filmado, né? Uhum. A gente usa podcast porque é um termo mais abrangente. Era o antigo programa de rádio. Eu ia falar isso. Era um programa de rádio. Um programa de Você rádio, tinha um programa né? de rádio que não tinha o vídeo. Era realmente um podcast que existem hoje. Óbvio que a gente tem podcast sem vídeo, né? Uhum. O nosso aqui é videocast. E que as pessoas iam no rádio, davam entrevista, falavam das suas funções, da sua profissão, de um show que ia, um artista ia no rádio dar entrevista. Como eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, eu tenho um irmão que é radialista, o Renato Carioca. Renato Carioca lá em Uberlândia, por quê? Porque minha família é do Rio. Ai. Então, quando a gente mudou para lá, o meu irmão mais velho ficou como Renato Carioca. E ele sempre trabalhou em rádio, sempre foi um cara diretor de rádio, radialista. Então, eu me lembro, né, do meu irmão ir para a rádio, e aí tem entrevista com o Leandro e Leonardo, com, sei lá, Roberta Miranda, com, sei lá, os cantores que passavam por lá. E a gente sabe que Uberlândia tinha a fama de a dupla sertaneja que fazia sucesso em Uberlândia estourava no Brasil. Sim. Então, todos esses grandes nomes da época, todos eles passavam por Uberlândia e passavam pelo programa do meu irmão, que foi o cara que fez uma rádio em Uberlândia que estava totalmente sem audiência, caída comercialmente. O meu irmão, que é roqueiro, que detesta sertanejo, diga-se de passagem, criou essa rádio, mudou a rádio para a Rádio Sertaneja, que é a Rádio FM Paranaíba, em Uberlândia. Ela tem até hoje? Tem até legal. hoje, uma audiência maravilhosa. Quem conhece da área vai... Pesquisa aí, dá seu Googlezinho aí que você vai descobrir. Pergunta para Iá. Pergunta para Iá que ela vai te contar. A Iá vai te contar. Então, eu venho dessa única referência que eu tinha de rádio, quando você falou, e o meu tio, Roberto, que inclusive é autor de um livro maravilhoso que chama A Era do Rádio Teatro, ele conta toda a história do rádio teatro. Ele tem, inclusive, um canal aqui no YouTube maravilhoso que você também tem que conhecer, A Era do Rádio Teatro, procure aí, onde ele fala... Sabe, Emilinha Borba, Marlene, todos esses artistas
que vieram do rádio, que ela veio antes da televisão. Exato, é isso que eu ia falar, né? Antes da TV ainda é era o isso, é rádio. história, é raiz. Hoje o que a gente faz, na verdade, eu encaro como uma grande homenagem a esses comunicadores e radialistas que vieram antes de mim e muito antes de você, que você é bem mais jovem do que eu, e que hoje fazem da gente entender, porque quando você fala eu quero ser um apresentador, na verdade é a sua necessidade de comunicar. E isso é tão bonito. É verdade. Né? É É tão essencial, é tão importante, que é, no caso do filme que a gente está falando, Lua de Cristal, a personagem da Xuxa, ela queria cantar. Ou seja, ela queria se comunicar. O canto foi a escolha dela artística. No seu caso, a atuação, depois a apresentação, mas tudo, se a gente for bater assim um shakezinho... É um corpo só, eu acho. É um Só corpo tem só. a cabeça, ombro, joelho e pé. Exatamente, mas Né? os Mas desejos, eles acabam indo por um caminho só, que é o desejo de você se comunicar, de você se expressar, porque o artista é isso. É isso, a expressão. O artista, ele precisa ter a sua expressão, tanto corporal como verbal, como de criação, principalmente a criação, porque eu falo que eu sou um artista criador. Eu não sou apenas um artista moldado. Não, eu sou um artista criador. Eu gosto de criar, tanto que eu invento. Sim. Que a gente fica inventando maluquice pra fazer e do nada bate aquela coisa na gente. Mas não é maluquice, peraí, dá pra fazer, vamos Aí lá. vira produtor. Aí vira o produtor, já vira produtor Que hoje em do seu dia já próprio chama negócio. showrunner. Na minha época, era produção independente. Hoje é showrunner. Eu acho ótimo. Né? Então, leva você... acaba nos levando a vários caminhos, né? Você, como jornalista, também, que é uma maneira de se comunicar muito legal. Antes de eu fazer teatro, eu queria fazer jornalismo. Que hoje em dia foi separado várias coisas, né? Hoje em dia você tem o mídia social, você tem o jornalismo, mas tem o design. Hoje em dia tem várias... já separaram tudo. Já separaram, né? Na minha época só tinha publicidade e propaganda. Isso. Aí era separado do jornalismo. Já era separado, né? Era. Então, mas você vê que sempre leva o mesmo caminho que a arte. A maneira que você vai se expressar, a maneira que você vai pintar, o que você vai cantar, que você vai escrever a música. Como você falou da rádio também, né? Que realmente era o maior pilar de comunicação, né? Era tudo. No entanto, que quando a televisão surgiu, o meu tio Roberto Salvador, ele deu uma entrevista no podcast na temporada passada. É sensacional. A gente fala sobre as chanchadas no Brasil. Assista. Se você quer ser um comunicador, é obrigatório você assistir esse episódio. E ele conta exatamente isso. Aquelas vozes que ficavam no rádio, nos podcasts da época, as pessoas ficavam, mas como é que é a cara? Como é que essa pessoa é? A pessoa ficava viajando. E quando a televisão surgiu, esse foi o grande boom. Porque aí você podia ver qual era a pessoa que estava falando. E você, anos seguindo aquele programa, aquele artista. E não sabia, e você não né? sabia a cara que ele tinha. Era tipo Olha que legal. famoso no anonimato. Era super famoso, mas você não imaginava como seria a figura daquela pessoa. Porque não tinha o acesso que a gente tem hoje. Hoje você dá um Google, você sabe até... Hoje em dia, tudo. Então, é isso. Como é que você vê o personagem do Sérgio Malandro na dinâmica de Lua de Cristal? Muito bom. Cara, o Sérgio Malandro, ele é um artista multifacetado também, né? Porque ele é também apresentador, ele também fez discos, porque não sabe, ele também lançou LP. Não era nem CD, tá, gente? Era LP. Lançou LP na época lá do programa dele, que ele fazia no SBT, fez cinema. Ele é humorista, também lota até hoje o teatro. Então, assim, é claro que é zoado, gente. Não tem como a gente falar que ele foi o príncipe da Xuxa, mas foi. Então, eu vejo assim, eu vejo ele em duas versões. É uma versão do... Que legal, que artista muito bom, multifacetado. E ao mesmo tempo que, assim, cara, que zoeira. Que zoeira que se transformou num cult pop, né? Com certeza. Do Brasil. Com certeza. Bom, para você aí, teve alguém que disse que você não ia conseguir? E o que você pensou naquele momento? A mesma pergunta eu faço agora. Você vai me contar aqui nos comentários. Conta aí. Alguém já te desafiou? E o que você sentiu na hora?
E o que você fez para pegar essa pessoa e falar, você vai engolir o que você está me dizendo? Isso aconteceu com você? Comente. Aconteceu demais. Até hoje, eu acho que ainda acontece muita coisa, mas é bem menos. Porque hoje em dia, obviamente, pela minha trajetória, já que eu fiz muitas coisas, então as pessoas meio que já olham e falam, não, né? Ele vai lá e faz. Eu fiz o documentário das Paquitas também, com a Lueli, na parte de produção de cenografia, que foi gravado lá na Globo. Então, foi acontecendo muita coisa na minha vida, assim, que eu não imaginava que ia acontecer, foi acontecendo. Mas quando eu morava em Brasília e falava para as pessoas que eu ia ir para o Rio, que eu queria ser ator né, profissional e tal, as pessoas falavam, ele... Tipo, Xuxa, sai da nave, desce da nave. E era de verdade, as pessoas falavam isso mesmo, assim. Muitos falavam pelas costas, falavam na hora assim, não vai. Mas depois eu ficava sabendo que, nossa, ele sonha demais. Vai pro Rio, vai se desiludir e vai voltar daqui 3 meses. Nossa, não vai conseguir. Ele acha que vai chegar perto da Xuxa. Ele acha que não sei o quê. Nananã. Então, falaram muita coisa. Mas isso me deu uma força, que a música fala do tudo que eu quiser, tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor. O cara lá de cima vai me dar, que eu acho que isso que eu escutava a música, inclusive, e para reforçar essa minha ideia, porque... E foi o que eu aprendi também hoje em dia. As pessoas vão continuar falando. Ainda mais a gente que é artista. Principalmente se você for muito bem relacionado e se você chegar num patamar de fama, ainda vão falar muito mais. Então, hoje em dia, aquilo para mim não foi nada. Hoje em dia, na época, eu fiquei um pouco sentido, mas depois de um tempo eu aprendi a lidar com isso e falar bem assim, eu não tô fazendo arte para essas pessoas, eu tô fazendo a minha arte para ficar bem comigo mesmo, porque eu preciso fazer arte e vou fazer para quem quer ver minha arte. Para quem não quiser ver, vou ter outras opções. Então, hoje em dia, meio que eu já conseguia lidar mais com essa coisa de escutar coisas que eu não gosto e fingir que eu não tô ouvindo, ou realmente falar, não vou deixar isso me abalar e vou continuar meu caminho. Mas escutei bastante. E quem quer ser artista, ou é artista, sabe como que é. Ou quem tá virando... Gente, vão escutar muito, hein? O famoso não vai conseguir. É verdade. Você acha, assim, aqui no Rio, nessa experiência que você está tendo, em algum momento você pensou, caramba, eu realmente estou vivendo um sonho que começou lá em Brasília? Você já se realizou? Já pegou se realizando já. E se vendo no filme, né? Já. Em várias situações. Uma delas foi quando eu entrei na Cal, porque era meu sonho, eu vim para o Rio fazer a Cal. Então, quando eu entrei na Cal e vi que eu estava numa escola de teatro, assim, no Rio de Janeiro, que era referência no Brasil inteiro, que o Vaquicola estava explodindo e muita gente do Vaquicola saiu da Cal, Zélia Dunca, e quando fui ver a lista só de nomes de pessoas que tinham feito a Cal, mas eu não podia pagar a Cal, aí eu ficava, meu Deus... E aí veio minha família, né, meu primo, e falou, não vou pagar a Cal. Aí eu já... Então, aquilo já foi uma realização que eu falei, caraca, tô me realizando, eu tô fazendo de verdade teatro. E depois foi acontecendo as outras coisas, que foi quando eu também fui na Globo pela primeira vez, entrei no estúdio de TV e falei... Cara, tudo que eu via lá em casa, agora eu tô vendo aqui de verdade. Depois, quando eu conheci a Xuxa, pessoalmente, também. Como é que foi esse encontro? Foi lindo. Inclusive, foi no programa dela. Eu comecei a ir muito no programa. E eu levava no programa dela... Eu ia pro programa e levava currículo escondido. Eu entrava no estúdio com um bando de currículo meu e saía entregando quando eu ia no banheiro. Pra muita gente. Eu sou Taquito, tá? Eu faço tal, não, blá, 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 vou ser ator. Ainda não tô formado, mas tô me formando. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi ela, foi quando a gente foi fazer a foto. A primeira foto juntos, que foi quando ela olhou pra mim, eu tremia, eu falava, meu Deus, eu do lado da Xuxa. E eu queria, na verdade, só a foto pra mostrar pras pessoas que eu tinha conseguido chegar perto dela. Mas depois eu continuei indo muito, com frequência. E foi quando eu fui começando a convidado para participar, um exemplo de brincadeiras num programa, de participar não sei do quê. Aí ela começou a me ver mais, e aquilo acontecer. Depois eu fui trabalhar na Casa X, que é a casa dela de festas. Aí nisso fui conhecendo mais gente do ramo, no meio dela. Quando eu vi, eu já tava ali quase... praticamente um Paquito. Eu já tinha virado um Paquito. E o Taquito, seu nome artístico, qual é essa escolha? Então, todo mundo acha que foi pelo fato dos Paquitos, mas tem uma mera coincidência aí. Eu tinha uns 13 anos de idade, porque agora o meu nome, na verdade, virou Rômulo Taquito, né? O Taquito entrou como meu nome de verdade também.
E eu uso só o taquito como artisticamente. Uns amigos meus da minha época, brincando comigo, né? Falaram, não sei o que, para de ser um taquito. Aí eu falei, taquito, o que é isso? Aí eles, vou te chamar agora de taquito. E tem aquele ditado, quando você não gosta, onde que pega, né? É fato. E eu não gostei na hora e começaram a me chamar de taquito. E como em Brasília eu já fazia dança, já fazia algumas coisas, né, teatro e tudo, eu fui fazer alguma coisa, acho que um teste, não sei, para fazer alguma propaganda, alguma coisa em alguma agência. E o cara perguntou meu nome e eu falei, Rômulo. Aí na hora a minha amiga que estava do meu lado, que foi comigo, falou, não, fala Taquito. Aí eu falei, Taquito. Aí ele falou, Taquito, gostei, vou botar Taquito. E daí adiante nunca mais parou. E o Taquito foi, e hoje em dia as pessoas nem sabem que o meu nome é Rômulo. Não imaginaria jamais. E nem tem cara de Rômulo, é cara de Taquito mesmo. Tem cara de Taquito. Aí, por coincidência, também tem a coincidência dos Paquitos. Dos Paquitos, exato. Que não existe coincidência. Não existe coincidência. Acho que já era pra acontecer. Já era pra ser. Eu e a Xuxa ia ser. se encontrar a qualquer momento aí da vida. Tava escrito. Como diz a música, tava escrito. Você acha que a trilha sonora do filme foi um fator decisivo pro sucesso? Porque Lua de Cristal virou um hino, né? Um hino. Virou um mantra. Um mantra. Exatamente, é um mantra. Porque você pensa, você fala, e são palavras fortes. E se você parar para pensar, realmente tem todo o sentido de um mantra. Tem todo o sentido de um mantra. E o mais legal também é porque o Mike Sullivan, né? E o Paulo Massadas, que é um gênio da música, né? Que fez músicas... Milhões de sucessos. Milhões de sucessos, principalmente para o mundo infantil, né? Como Tendo Alegria. Milhões. E, enfim. Eles são geniais. Muito. Eles pegaram justamente as frases que a Xuxa usava no programa e fizeram a música através das frases que ela falava através, né? Então, eu cresci escutando ela falando, tudo é querer, poder, conseguir. Você pode ir atrás do seu sonho, mas tem que correr atrás, não pode ficar parado e não sei o quê. Então, eles pegaram isso e criaram a música através do que ela falava. Então, realmente, a música foi criada por eles, mas com o pensamento que ela transbordava pra gente, né? Então, virou um mantra da minha vida. Eu falo que é um mantra de verdade, porque toda vez que eu tô mal, toda vez que eu tô assim, caraca, cara, quantas vezes eu pensei em desistir dessa carreira de artista no Rio. Mas é engraçado que sempre a gente volta, né? Sempre acontece alguma coisa e fala assim, que leva a gente que a gente retorna pro caminho que a gente tem que continuar seguindo. E a gente começa a pensar e fala, não, eu tenho que estar aqui mesmo, não é outro lugar. E a música eu botava a música, eu ficava, caraca, realmente, eu tenho que continuar. E eu acho que foi esse o sucesso, esse mantra. E eu vi uma reportagem, né, que tem músicas realmente que tem certas vibrações acima de 430, não sei o que, vai... Hertz, alguma coisa assim. E o Lua de Cristal tem essa vibração que quando você escuta, você faz sua energia pulsar, seu brilho voltar, umas coisas meio malucas, assim. Então, acho que esse foi todo sucesso, né? Souberam fazer. Acho que pegaram ali grandes profissionais e souberam fazer acontecer com uma mulher linda, carismática da época. E deu certo, né? Essa energia toda. Continua dando, né? Porque qualquer dando, festa block que você vá, se não tocar Lua de Cristal, e na hora que toca, todo mundo fica louco. Todo mundo fica louco. Né? E quem tá sentado dança, quem tá com criança, quem não dança, segura a criança. E, né, como dizia Tim Maia, e aí a galera pira. Bom, com certeza o filme ajudou a consolidar a Xuxa, né? Como um fenômeno pop da época, né? E para você acha que hoje, se ele fosse produzido novamente, do zero, vamos começar a fazer Lua de Cristal agora, não existisse, vamos embora. Você acha que ele seria produzido da mesma forma? E você acha que o público atualmente iria conseguir se conectar com esse tipo de narrativa que, querendo ou não, é de uma gatinha borralheira? Eu acho que se fosse desse jeito, que né, que para hoje em dia, eu acho que não faria tanto sucesso, porque a criançada de hoje em dia tem uma outra cabeça. Então, eu acho que não seria assim. Mas também, a narrativa do filme... É o clássico de roteiro. Que é um clássico de roteiro. A jornada do herói. Exatamente.
colocando o que a gente tem hoje para oferecer como você falou, com o roteiro, daria certo. Mas com o que a gente tem com a nossa atualização do mundo hoje em dia. Né? Então, acho que, assim, mas com o roteiro em si, eu acho que daria certo sim. Porque as princesas da Disney até hoje fazem sucesso. E não adianta, como se passa por geração em geração. Então, assim, o meu sobrinho, que hoje em dia tá com 12 anos, ele viu o filme uma vez, eu coloquei no YouTube na época, ele viu, tinha 6 anos de idade, ele parou e assistiu e gostou. Porque tinha uma coisa que envolvia ali, querendo ou não, ainda tem a magia do filme ali, que fazem em torno da Xuxa, né? E por ela ter sido fenômeno na época, então as pessoas iam muito para ver ela nos cinemas. E acabava se apaixonando pelo filme e pela narrativa também que acontecia. Então, eu acho que depende muito do artista que fosse fazer o filme hoje em dia. Sérgio Malandro já tinha perdeu o papel do príncipe, já era. O príncipe não é seu Sérgio Malandro. Já era. Taquito, pra gente encerrar o nosso encontro aqui. Tão bom, Passa né? depressa, né? Todo mundo, quando eu falo, você não, porque você já é da área, você tá acostumado. Todo mundo fala, ai, Silvio, tem vergonha. Eu falo, gente, deixa que eu te levo. Você vai falar, meu Deus, já acabou, não é possível, passa depressa. E é desse jeito mesmo. As pessoas chegam no estúdio, nossa, eu tô nervoso. Você fala, gente, é só conversar. É só conversar. Só bater papo. É. Aí é quando a pessoa menos vê, ela quer mais falar do que a gente, né? Exato. E ainda bem, ainda bem. Pra você, qual é o verdadeiro legado cultural do filme Lua de Cristal? Sonhos. Tudo pode ser. Se quiser, será. Sonho sempre vem para quem sonhar. Que a gente nunca deve desistir do nosso sonho. Como você mesmo falou, que o sonho nunca envelhece. O sonho a gente só para de sonhar quando a gente morre. Então, é um filme que eu recomendo para a nova geração, inclusive, assistir, para entender que a gente passou por muita coisa para estar onde a gente está hoje em dia e que você também pode chegar no lugar que você quiser, independente do que você queira ser, do profissional que você seja, que você sonhando, acreditando, indo atrás, sabendo que vai ter muita coisa que vai durante esse caminho, que vai deixar você desanimado, para baixo, mas nada pode destruir seu sonho se você for capaz de sonhar e ir atrás deles. Perfeito, é isso aí. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, tá? Eu tô muito feliz Bom demais. de reencontrar você aqui nesse estúdio lindo no Bora Falar, que vai estar concorrendo novamente. Tomara. Vou estar lá Tomara. entrevistando você Eu de novo. quero ir de novo pro seu painel. Eu falo menos da próxima vez, porque lá eu tive que contar uma história comprida. Agora eu já edito, tá? Pode deixar. Nada. Fica à vontade, meu painel tudo pode ser. Adoro. Um beijo pra você, querido. Um beijo, um taque beijo pra você. Tá? Um tag beijo. bem Já forte. aceito um tag beijo. Obrigado, tá, pela oportunidade. Imagina. Tag beijo pra vocês também, gente. Fiquem todos com Deus e acreditem nos sonhos de vocês, tá? Não desistam. É isso aí. E você que tá aí comigo, não sai daí não, que ainda tem coisa pra falar contigo. Lua de Cristal, alguns filmes, eles fazem sucesso, né? E outros viram memória afetiva de um país inteiro. É o caso de Lua de Cristal. Eu quero aqui agradecer a Mari Credídio, a Moringa Barra, que é a empresa que me apoia no podcast, que cuida do meu visual, que me deixa ficar aqui, ó, brilhosa, iluminada para vocês. Uma lua de cristal, né? Não é uma verdadeira lua de cristal. Você já sabe, tá aqui, @Moringa_Barra. Você já sabe que lá na Moringa, eles cuidam do seu visual, você encontra a melhor versão dos seus cabelos, eles fazem a avaliação personalizada, o que você quer, o que você não quer, para fazer você se sentir bem, porque é isso que interessa, tá? O que está aqui por fora é só o reflexo do que a gente carrega aqui dentro, tá? Isso é um fato. Então, se você carregar coisa boa, coisa bonita, vai na Moringa, que eles vão puxar de você o que há de melhor aí dentro, eu te asseguro, tá bom? Para facilitar, né, os cuidados do seu dia a dia. Então, você já sabe, Moringa! Gente, muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Até quinta que vem, eu peço que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe com quem você conhece, que precisa ouvir a história do Taquito, a história de Lua de Cristal, assistir esse filme. Clássicos não envelhecem, isso é um fato, outro fato também, tá? Então, se inscreva no canal do Bora Falar, faz o nosso
podcast chegar a mais gente. Eu te peço isso, tá? Nunca te pedi nada, tô te pedindo isso, tá? Dá uma curtidinha aí, compartilha aí o nosso conteúdo. E você já sabe, eu sempre termino o podcast com uma pergunta para você refletir. Eu também vou para casa refletindo, tá? Você já teve coragem de correr atrás do seu sonho? Então, vamos embora. Vamos falar, né?